acalme os nossos corações, acalme nossa alma, para que nós possamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Chegar mais para perto aqui. Nós vamos começar o nosso culto hoje, irmãos, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 127. Salmo de número 27. Eu falei 127, não é 127, é 27. Vamos nos colocar em pé? Nós leremos todo o Salmo de forma alternada. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Esse texto, irmãos, nos leva a entender que a adoração começa reconhecendo que Deus é a nossa luz e salvação, a fonte da verdadeira iluminação. Assim como Jesus ordena que sejamos luz, este texto nos lembra que a luz que refletimos vem do próprio Deus. Ao adorar, celebramos o fato de que o Senhor é a nossa fortaleza e é dele que recebemos a capacidade de brilhar diante do mundo. Nós entoaremos neste momento, irmãos, o hino de número 308, Escuridão e Luz.
Nós acompanharemos neste momento o nosso irmão Abel numa oração de adoração a Deus. Te adoramos, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, de fidelidade, um Deus misericordioso que nos ama, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela salvação que é em Ti. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado para com Teu povo. Que o Senhor esteja conosco neste culto, ó Pai, nos dando a Tua direção e que possamos sair daqui cheios, ó Pai, da Tua palavra e cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Efésios 5. Efésios 5, 1 e 2 e 8 e 9. Está escrito assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Jesus nos chama a sermos luz no mundo. A confissão de pecados aqui reconhece nossa antiga condição de trevas e nos convida a confessar quando falhamos em andar como filhos da luz. O chamado para refletir a bondade, justiça e verdade é central tanto para o sermão quanto para a confissão, nos levando a pedir perdão por não viver plenamente o chamado de Cristo de brilhar em meio a um mundo de trevas. Nós teremos um momento agora, irmãos, de oração silenciosa, e o microfone vai chegar até nosso irmão Oséias, que fará uma oração de agradecimento pelo perdão alcançado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, estar na Tua casa. Muito obrigado, ó Pai, por termos dado essa liberdade de Te louvar, de cantar hinos, ó Pai. Agora estamos todos de cabisbaixo, ó Pai, pedindo, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas pela Tua misericórdia tem nos guiado, tem nos guardado até aqui, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando durante todo esse culto, ó Pai. Essa é a oração que Te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Filipenses 2. Filipenses 2, os versos 15 e 16. Vamos ler todos a uma só voz, irmãos. Filipenses 2, 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse texto, Jesus ordena que a nossa luz brilhe. No momento do louvor, exaltamos a Deus por nos fazer seus filhos e nos dar a responsabilidade de sermos irrepreensíveis em uma geração corrompida.
Louvamos porque Ele nos deu a capacidade de preservar a palavra da vida e brilhar no meio às trevas, cumprindo o chamado de sermos luz no mundo. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Estão bem? O dia da gente hoje passou rápido, né? Assim está sendo nossos dias, passando muito rápido, mas a gente não pode esquecer de adorar a Deus. Por esse momento, é um momento da gente exaltar a Deus, glorificar através de cânticos. Então eu peço aos irmãos que deixem lá fora todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Amanhã é dia de prova, tem trabalho, tem que falar aquela palavra dura com alguém, vamos deixar lá. Agora que é só o Senhor, você e o Senhor. Então vamos esquecer todas as preocupações e focar nele, porque ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Não é isso que ele fala? Ele não cuida dos passarinhos que estão lá fora, eles não trabalham, eles não semeiam e nós estamos aqui. E nós somos filhos dele e ele nos ama. Então vamos agora esvaziar o nosso coração e deixar ele falar com a gente. Amém? Amém, então. Podem ficar de pé? Meu ser,
favor dos seus amigos. E você é um amigo de Deus. Então, você tem que conversar com Ele todos os dias, entregar a Ele todos os seus problemas e anseios. Porque Ele cuida, não é isso que essa palavra fala? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia fala isso. Ele é o nosso amigo, amém? Continue a sua adoração. Ajudar a manter em pé, amém? Glória
possamos fazer, amém? Vou pedir agora a tia Soninha para fazer uma oração, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso que tem cuidado de nós a cada instante. Nós somos agradecidos ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado para cada um de nós. Obrigado, Deus, por estarmos, ó Deus, aqui neste momento de adoração ao teu nome. Ó Deus, que cada pessoa, ó Deus, de per si, possa adorar ao Senhor. Aqueles ainda, Pai, que não têm um encontro real contigo, que essa noite seja uma noite aceitável. Use, ó Pai, os cânticos, a leitura da Tua Palavra, a pregação que ouviremos nesse instante, para o louvor e para a honra do Teu nome. Que possamos, ó Deus, ter ouvidos e corações abertos, ó Deus, para entender, compreender a Tua Palavra, ó Deus. Obrigado, meu Deus, pelos dízimos e ofertas lançados aqui à frente. Sabemos, ó Deus, que esses recursos são para o crescimento da Tua obra aqui na terra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sempre contribuir, que o Senhor abençoe os nossos empregos, abençoe também aquelas pessoas que ainda não têm um ganho, meu Deus, que o Senhor abra as portas para que elas tenham um ganho, um trabalho e tenham, Pai, a alegria de ofertar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esse momento que estamos passando aqui na Tua casa, que possamos, ó Deus, esquecer todos os nossos afazeres, ó Deus, e concentrar exclusivamente no culto, ó Pai, que estamos prestando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em o nome de Jesus que oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Nosso momento doutrinário, nós leremos a pergunta de número 22. Só dar um tempinho ali para o Rafael colocar. Não, né? Então vamos. Eu vou ler a pergunta e lerei também a resposta. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? O pacto sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então, irmãos, essa foi a pergunta de número 22 do nosso catecismo, né? A gente tem que estar sempre ciente da nossa doutrina, do conhecimento daquilo que nós acreditamos, né? Fafá, as crianças vão sair? Vão, né? Então vamos esperar as crianças chegarem aqui à frente. O microfone, por favor, chega até a nossa irmã Cristiane. Que fará uma oração agora pelas crianças e também pela nossa pregação da noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Já estamos com os nossos corações, ó Pai, gratos, te louvando, bendizendo o Teu santo nome. Agora, ó Deus, iremos estudar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe o nosso pastor. Usa o Teu servo, ó Pai, que nós possamos aprender mais de Ti. Abençoe as professoras das nossas crianças, que ela venha, ó Pai, estar sempre andando nos Teus caminhos. Cuide de cada um de nós, ó Deus. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse momento de
cânticos, de leitura da palavra, de lembrar da doutrina da nossa querida igreja. E eu convido os irmãos a abrirem comigo no texto de Mateus, capítulo 5. Nós estamos pregando sequencialmente Mateus, né? Nós paramos no verso 13 e agora nós vamos observar os versos 14 ao 16. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. Um texto bastante conhecido por todos nós. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque, enquanto filhos do Senhor, recebemos do Senhor o nosso chamado. E nós cremos, Deus, nisso. Quando nós vivemos as nossas vidas, nós queremos, Senhor Deus, que cada um dos nossos passos glorifiquem o Teu santo nome. Diante, Deus, da Tua palavra, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos sair daqui entendendo um pouco mais profundamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, não faz muito tempo que eu era da UMP, né, os irmãos sabem, mas alguns anos atrás eu me lembro de um dos nossos acampamentos, na época que eu era líder dos jovens na minha igreja, na minha antiga igreja, e nós costumávamos brincar lá todas as noites praticamente. O pessoal gostava muito quando a gente fazia isso, né? Nós brincávamos à noite de uma brincadeira chamada vagalume. E essa brincadeira consistia basicamente, né, nós dividíamos em grupos, né, as pessoas que estavam ali no acampamento, e esses grupos tinham que procurar os seus vagalumes. Então, os vagalumes eram pessoas que se escondiam no escuro com uma lanterna, né, e era o único sinal que essas pessoas podiam fazer através dessa lanterna, para que então o grupo pudesse encontrá-lo. E nós brincávamos disso, mas teve uma vez que me marcou bastante, que nós estávamos brincando de vagalume, e um amigo nosso lá, ele se escondeu tão bem que ninguém encontrava. Não tinha, por mais que a gente desligava a luz do acampamento inteiro, e mesmo assim ninguém encontrava a luz da lanterna dele, era impossível achá-lo. E a gente começou a procurar, e a brincadeira começou a virar um desespero, né? Cadê o jovem? Sumiu, todos nós brincando. Rapidamente começamos a ficar nervosos, e principalmente a namorada dele, que depois se tornou esposa, mas eu lembro dela naquele dia, assim, chorando, e as pessoas tendo que acalmar ela, né, no desespero do seu namorado ali, até então, ter sumido. Alguns momentos depois nós o encontramos, meus irmãos. Ele estava no meio de um mato alto, o mato estava alto assim, né? E ele estava lá enfiado no meio do mato, de coca assim, ó, e ele estava falando assim, ó, eu não estou conseguindo me mexer. Ele estava com as pernas dormentes, né, e não conseguia se mexer, levantar para sair de onde estava. E ele falou assim, nossa, eu acabei pegando no sono aqui, no meio da brincadeira, e quando eu acordei, eu estava com as pernas dormentes e não conseguia me mexer, e ninguém me ouvia gritar e nem via a lanterna, a luz da lanterna em que eu estou segurando. Aí todo mundo começou a rir, foi aquela brincadeira, né? Ficou marcado na história dos nossos acampamentos esse acontecimento, né? O vagalume
cuja luz ninguém via, mesmo num breu intenso na escuridão, né? Mas foi um momento de muita preocupação nossa e também depois, né, diversão, quando nós o encontramos. Meus irmãos, Jesus, nós temos falado aqui, desde o início do seu Sermão do Monte, ele começa o seu sermão mostrando, né, como a vida dos seus vocacionados, dos seus discípulos, ela se distingue de uma maneira bastante distinta dos demais. E com as bem-aventuranças, nós vimos que justamente nós andamos de forma completa, de modo diferente do mundo. Então nós já sabemos disso. Jesus nos dá as bem-aventuranças para nos mostrar essa diferença da vida daquele que recebe essa vocação, esse chamado dele próprio para o discipulado. E depois nós começamos, a partir do verso 13, mostrando que, diante dessa transformação que a mensagem do Evangelho causa na vida daquele que é evangelizado, nós percebemos que, diante dessa transformação, Jesus nos dá também responsabilidades. Nós falamos que nós somos sal da terra, né? E afirmamos que nós somos os agentes de conservação desse mundo, dizendo que somos a geladeira que o mundo precisa para não explodir, para não virar ruína. Deus nos coloca nesse mundo como agentes de conservação, né? Como agentes da moral, como representantes de quem Ele é. Agora, meus irmãos, Jesus faz mais uma afirmação. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E o mais interessante dessa afirmação de Jesus, que ela própria já nos mostra que é impossível esconder a luz. E aí depois Jesus vai explicar o porquê. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós, enquanto responsáveis, ou aqueles que recebem essa responsabilidade de Jesus, não podemos nos esconder. É necessário que a nossa luz seja plenamente visível a todos os olhos, a todo mundo que nos rodeia. É necessário que nós sejamos constantemente vistos. E nós já podemos inicialmente aqui dizer que o chamado ao discipulado de Jesus, o chamado genuíno ao Evangelho, é um chamado para aparecer. Para aparecer. Nós não podemos ser como o meu amigo na brincadeira do vagalume. Nós não podemos dormir ao ponto de que a nossa luz seja completamente apagada, não seja vista por aqueles que procuram incessantemente para uma resposta para seus dilemas das suas vidas. Muitos de nós, meus irmãos, muitas vezes nos escondemos. A luz que nós recebemos de Cristo, muitas vezes, é apagada por nós mesmos. Nós passamos a ser o clássico agente 007, como a irmã Selmer gosta de falar. Nós somos secretos, muitas vezes, e Jesus vai nos mostrar que essa não é a realidade que Ele quer para cada um de nós. Então, diante, meus irmãos, dessa realidade, eu quero convidar os irmãos a se atentarem a esse texto comigo sobre o seguinte tema: um chamado para influenciar uma vida que reflete a luz de Cristo. Nós vamos observar, meus irmãos, essa realidade em 4 movimentos. O primeiro, nós vamos ver que os discípulos não podem se esconder, nem mesmo em meio às trevas que nós vivemos do mundo. Depois, nós vamos ver os desafios que nós enfrentamos em um mundo que, por muitas vezes, prefere nos apagar. Um mundo que prefere, na maioria das vezes, a escuridão, e por isso nos pressiona a cada vez mais, a cada dia mais, a esconder essa luz, a luz de Cristo em cada um de nós. O terceiro movimento, nós vamos falar sobre a luz que brilha através de nós.
e vamos perceber que essa luz, ela não vem das nossas boas obras ou daquilo que nós fazemos pessoalmente, mas essa luz que Jesus chama a refletir aqui, ela vem do próprio Pai, do próprio Deus. É Deus que nos capacita e que gera em nós essa luz que ilumina esse mundo em trevas. Então, no último movimento, meus irmãos, nós vamos ver como as nossas boas obras refletem a luz de Deus, levando então todas as pessoas a fazerem aquilo que nós estamos fazendo exatamente aqui: glorificarem ao Senhor nosso Deus. Então vamos iniciar o nosso sermão dessa noite. Jesus, meus irmãos, nesse texto, nos chama, como eu disse, a responsabilidade. E essa responsabilidade é muito profunda. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Essa luz, meus irmãos, que Jesus diz aqui, ela não pode estar na nossa mente como uma ideia vaga. Ela não pode ser algo trivial. Ela não pode ser algo simplesmente normal, porque ela vem do próprio Deus. A luz, inicialmente, aqui que Jesus nos chama a refletir, ela é um reflexo de quem o próprio Deus é. Nós sabemos, e já estudamos na classe de catecúmenos, né? A maioria já fez aqui, que nós carregamos a imago Dei, a imagem de Deus. Todo ser humano carrega essa imagem de Deus, mas a luz que Jesus nos chama a refletir aqui, ela é mais do que isso. Jesus nos chama a refletir a sua própria imagem como Cristo, como Redentor. Ele foi perfeito. Nele não havia trevas, não havia erros. Em Cristo há verdade, bondade, há justiça de Deus. Então, quando Jesus nos chama a refletir a luz, Ele está dizendo: olhe, observe, veja, seja. No contexto, meus irmãos, do Sermão do Monte, onde Jesus está apresentando características daqueles que fazem parte do reino de Deus, daqueles que são chamados ao próprio Deus, ele aponta aqui para as nossas identidades enquanto discípulos. Ele diz que os seus discípulos não podem se esconder, não podem se manter escondidos. E ele vai dar um exemplo muito bacana para afirmar aquilo que ele está dizendo. Ele diz: assim como uma cidade construída no alto do monte, suas vidas precisam ser visíveis, irradiando a luz, a minha luz, a luz de Cristo a todos ao seu redor. Algo muito interessante a respeito da luz, meus irmãos. No Antigo Testamento, a luz simbolizava o conhecimento de Deus, simbolizava a salvação. Alguém que tinha a luz é alguém que tinha acesso a esse Deus poderoso, alguém que tinha sido exposto por esse evangelho, por essa mensagem, alguém que era salvo nesse Deus. Foi isso que nós lemos inicialmente na nossa liturgia, no Salmo 27, verso 1, que diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem, então, eu vou ter medo? O Senhor é minha fortaleza, então de quem eu temerei? Perceba como a luz aponta para esse Deus, para quem Ele é e a sua obra magnífica nas nossas vidas. Então, quando Jesus, meus irmãos, diz: vós sois a luz, Ele está dizendo, de certa forma, que nós agora somos responsáveis pela obra que Ele iniciou. Nós agora somos responsáveis por refletir como Ele mesmo refletiu o próprio Deus nesse mundo. Os discípulos, meus irmãos, agora têm uma função que antes era exclusivamente do próprio Cristo. Jesus está dizendo: olha, percebam o que eu fiz.
E a palavra de Deus vai dizer, e que o próprio Jesus disse, né, que nós faríamos obras maiores, não no sentido de sermos mais poderosos do que Ele foi, mas de que nós teríamos mais tempo. O ministério de Jesus durou 3 anos, o nosso durará uma vida inteira. Com quantos anos você quer morrer? Jesus está nos mostrando, meus irmãos, que existe um propósito muito claro agora para as nossas vidas. João, capítulo 8, verso 12, vai dizer assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O desafio, meus irmãos, agora está então nas nossas mãos. Nós, os seguidores de Jesus, temos ou carregamos necessariamente essa luz, a luz da vida dita por Jesus aqui. Nós, meus irmãos, como os discípulos na época de Jesus, temos essa responsabilidade de refletir nesse mundo espiritualmente escuro, depravado, nesse mundo que anseia pelas trevas. Nós somos responsáveis para iluminar. Nós somos responsáveis. Nós somos os únicos a refletirem a glória de Deus na nossa moral, na nossa vida e em tudo que nós fazemos. Mateus vai registrar, meus irmãos, a fala de Jesus. Nós sabemos que o Novo Testamento é escrito em grego, e ele vai usar 2 expressões bastante interessantes para afirmar aquilo que Jesus está dizendo aqui. A primeira é himés, em grego, que tem na sua tradução, olhe comigo aí, voz. E Mateus registra dessa maneira, Jesus fala dessa maneira, para mostrar que agora ele está sendo enfático, que o que ele está dizendo é algo bastante sério. Jesus quer, de algum modo, destacar de maneira clara, de uma maneira pessoal, que esse chamado para ser luz, ele não é apenas para os seus discípulos da sua época, mas ele vai para além e nos atinge de maneira pessoal. Nós, vós. Não há como fugir disso, meus irmãos. Não há. E aí Jesus vai usar mais uma expressão, Esther, vós sois. Vocês são. Jesus está sendo o mais claro possível aqui, meus irmãos. Está sendo o mais direto possível aqui. Jesus não dá nenhum tipo de margem para que possamos ser de algum modo passivos ou termos algum tipo de escolha diante desse chamado. Jesus não está dizendo vocês podem ser, vocês escolham se serão. Ele está dizendo vós sois, vocês são, nós somos a luz, não importa a situação, e essa luz que carregamos não é algo que nós criamos por nós mesmos. Paulo vai dizer, meus irmãos, em Efésios capítulo 5, verso 8, agora sois luz no Senhor. Meus irmãos, nossa identidade como discípulo, ela está ligada ao nosso testemunho público. O nosso papel está intimamente ligado a quem somos. Nós somos os chamados, nós somos aqueles que refletem a luz, e por isso não há como ser diferente. Jesus, meus irmãos, vai utilizar então a metáfora da cidade no alto do monte para esclarecer mais ainda o que ele está dizendo aqui. As cidades no Oriente Médio eram construídas no alto de um monte e eram geralmente feitas com pedras claras, com pedras brancas, e o grande intuito era que a luz do sol pudesse refletir nessas cidades. Então, por mais distante que fosse, pudesse ser visto, aquela luz brilhava e ali
todos poderiam saber que existia uma cidade. Todas as cidades refletiam essa luz, mostrando o caminho correto, mostrando a direção certa para ser seguida. As cidades não podiam ser escondidas, meus irmãos. A vida do discípulo de Cristo também não pode ser escondida. Não pode ser vivida no anonimato. Você e eu não somos chamados a viver uma obscuridade espiritual, um escuro completo. Nós não somos chamados a passar sem ser percebido. Deus nos chama a ser percebidos, onde quer que estejamos. Uma cidade edificada sobre o monte, é isso que nós somos. Nós somos uma cidade construída de pedras claras, com pedras claras. Isso significa que nós somos visíveis, devemos ser notáveis. Mas o grande mistério de tudo isso é que essa luz, por mais clara que seja a pedra da nossa cidade, essa luz não é nossa. Essa luz reflete necessariamente a glória do nosso Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a ser luz em um mundo que precisa desesperadamente que sejamos fiéis a esse chamado de Jesus. O problema aqui é claro, meus irmãos, é muito claro. Jesus nos chama para sermos visíveis, ativos, influentes no mundo, a refletir a luz de Deus em meio às trevas espirituais que nos cercam. O desafio, então, para os discípulos e para nós no dia de hoje é justamente não se esconder, porque todos nós queremos passar desapercebido onde quer que nós estejamos. Na maioria das vezes nós desejamos isso, ainda mais quando se trata da nossa fé. A maioria de nós não quer que ninguém saiba quem nós somos de fato. Quantos de nós, meus irmãos, já não ouvimos alguém dizer: nossa, você é crente? Lembre um pouco aí, será que isso já aconteceu com você? Será que alguém já disse: nossa, você é crente? O quanto são duras essas palavras, meus irmãos, de serem ouvidas por nós. No mundo, meus irmãos, que nós vivemos, o chamado de Jesus é um desafio para nós. É um desafio. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes insiste em resistir à luz de Deus, porque ela ama as trevas. O mundo não ama o nosso Senhor, ele ama o seu Deus, ele ama Baal, ele ama o próprio mundo. Nós percebemos o relativismo moral que se espalha de tal maneira que o conceito de verdade, nós sabemos muito bem, se torna fluido. Uma verdade não é mais aquilo que nós definimos ser, mas aquilo que você sente ser. A linha entre o certo e o errado, meus irmãos, parece não existir mais. Diante dessa realidade complexa, sem lógica aparente, como nós estamos lembrando na classe da UPA e dos jovens da EBD, nós estamos chamados a lembrar que temos um pressuposto. Nós somos chamados a lembrar que nós não estamos aqui para viver simplesmente o que nós queremos. Nós estamos aqui para refletir essa luz. Esse problema, meus irmãos, é tão atual, quanto foi na época de Jesus. Assim como Jesus, meus irmãos, adverte sobre a tentação de esconder a luz, como nós falamos, e ele vai usar no verso 15, olhe comigo aí,
mais uma ilustração para mostrar essa tentativa de esconder a luz. Ele diz, debaixo de um cesto, né, ou na nossa tradução aí, está, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de um cesto. Ele diz, ninguém acende uma lamparina e coloca algo sobre ela, porque senão não faz sentido algum. Nós somos tentados constantemente a fazer isso a respeito da nossa fé. Nós vivemos uma fé no domingo, na terça, na quinta, mas nos outros dias nós colocamos algo para escondê-la. O que Jesus está dizendo é isso. Ninguém aqui é chamado a esconder essa luz que deve refletir. Nós podemos pensar em todas as esferas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, nas redes sociais. Olhe para dentro de si, meu irmão, e perceba em que momento da sua vida você está escondendo essa luz. Quantas vezes nós temos a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, mas nós estamos escondendo. Nós temos medo de ser rejeitados por aqueles que nos cercam. Nós temos medo de sofrer críticas. Nós temos medo de sermos confrontados. Nós a todo tempo nos conformamos com as trevas ao nosso redor. Em muitos ambientes, meus irmãos, ser um cristão de verdade, refletir essa luz de Cristo, vai sim nos gerar desconforto. Isso é algo que eu tenho dito aos irmãos constantemente. O Evangelho, ele é sim um conforto e uma esperança eterna, mas ele é um desconforto para as trevas que nós nos encontramos hoje. Nós percebemos, meus irmãos, que de todos os modos tentam, de algum modo, nos pressionar a diminuir a luz que o Senhor nos deu, a não dizer aquilo que será dito. Você pode ser crente, não é isso que os governos dizem? Você até pode ser, mas se você tentar converter alguém, se você tentar evangelizar alguém, isso pode acarretar em crime, porque você está pervertendo a cultura da pessoa. Não é isso que nós percebemos nos dias que nós vivemos? Muitas vezes, meus irmãos, nós também vemos colegas de trabalho, amigos, relativizando a verdade, justificando os seus próprios pecados, vivendo de maneira que contradiz, e nós sabemos disso, que contradiz aquilo que o próprio Deus diz e nos ensina. E nós, como discípulos, ficamos calados, nos escondemos, abaixamos as nossas cabeças. Apologética nunca foi o nosso forte. Será, meus irmãos, que nós estamos corajosamente refletindo a verdade de Cristo? Ou estamos escondendo a luz que o próprio Deus nos deu? Será que nós estamos escondendo a luz de Deus, de Cristo Jesus, em prol de uma paz momentânea? Em prol de evitar alguns tipos de conflitos? Jesus usa uma metáfora, meus irmãos, sobre esconder a luz sobre um cesto, e é tão poderoso pensar nisso, é tão poderoso refletir a respeito do que Jesus diz, porque mostra, meus irmãos, a realidade de quem somos. Mas o que significa, na prática, colocar a nossa luz sob o cesto? A grande realidade, meus irmãos, que refletir essa luz nem sempre é algo glorioso.
aparentemente, é claro. Às vezes, mostrar a luz de Cristo é algo sutil. Às vezes, é falar a respeito da nossa fé em uma conversa difícil. Às vezes, é não permitir que ao nosso redor ocorra conversas e piadas imorais. É não permitir que aconteça algum tipo de injustiça. É não se conformar com o espírito desse mundo, dessa época, desse tempo. É mostrar que nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque há alguém que um dia nos escolheu, que nos amou. O desafio, meus irmãos, é claro. Nós vivemos numa época muito difícil de ser luz. Nós vivemos em um mundo que ama as suas trevas. Mas, como eu disse, o nosso chamado não é opcional. Há uma ordem de Jesus aqui. Vós sois luz. Jesus, meus irmãos, nos chama a sermos luz desse mundo. Mas diante desse chamado difícil, há uma realidade muito clara. E a realidade é que nós não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Jesus não dá corda no mundo e deixa girar, mas Ele participa ativamente da vida dos seus eleitos. A luz que refletimos não é algo que nós produzimos pelas nossas próprias forças, com as nossas boas obras. Pelo contrário, ela vem diretamente do próprio Deus. É a graça de Deus que nos capacita a ser visíveis, a sermos eficazes no mundo de trevas. O grande conforto, meus irmãos, que Jesus nos dá aqui nesse texto é que embora o nosso chamado seja difícil, o nosso chamado de brilhar seja difícil, é a luz de Deus que brilha através de nós. É a luz dele que é refletida através de nós. Não somos nós a fonte dessa luz, nós somos o instrumento pelo qual Deus reflete essa luz, o instrumento que a luz de Cristo pode ser vista. E Jesus vai utilizar alguns termos bastante interessantes no texto original. Primeiro ele diz lampsato, ou seja, deixe brilhar. E aí, então ele deixa claro que há uma ordem para que essa luz seja ativa em nossas vidas. Jesus não nos convida a uma fé passiva, como nós falamos, mas uma fé ativa nesse mundo de trevas. Ele nos ordena a deixar brilhar a luz que Ele mesmo colocou em cada um de nós. O mais importante aqui, então, meus irmãos, é lembrar que essa luz não é nossa. Não somos, meus irmãos, como estrelas, como o próprio sol, que tem luz própria. A ideia é que somos como a lua, que apesar de parecer brilhante, não reflete a sua própria luz, mas reflete a luz do sol. Cristo é o nosso sol, meus irmãos. Dessa maneira nós refletimos a luz que vem dele. É por isso, meus irmãos, que eu volto ao texto de Paulo ao Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 8, onde ele diz: agora sois luz. E aí ele completa: sois luz no Senhor. No Senhor. Não somos luz, meus irmãos, nós não temos uma iluminação própria, mas no Senhor, no nosso relacionamento com Ele, naquilo que Ele fez em cada uma das nossas vidas.
Aí, então, a partir dessa ação magnífica, gloriosa, que nos justifica das nossas próprias trevas, agora sim somos capazes, diante do sacrifício do nosso Senhor, de refletir essa gloriosa luz. Essa verdade, meus irmãos, muda completamente a nossa perspectiva do texto. A nossa perspectiva de como nós devemos brilhar nesse mundo. Não se trata de uma exibição das nossas próprias habilidades, não se trata de um esforço puramente humano para sermos vistos como bons, como suficientes. Muito pelo contrário, é uma clara exposição da graça de um Deus que opera na vida daqueles que Ele mesmo escolhe e vocaciona para si. É esse Deus, através do Seu Santo Espírito, que nos capacita para então sermos genuinamente bons. É Ele que nos direciona para deixarmos de tomar as nossas próprias decisões e partirmos para as decisões dEle mesmo, que estão dentro do seu propósito. O texto nos mostra, meus irmãos, que essa luz tem um propósito, e a expressão para quê, aí no texto nos mostra essa realidade. Ela aponta claramente que a finalidade da nossa luz é que as pessoas vejam nas nossas boas obras e vejam que as nossas boas obras são resultado da glória de Deus, e assim então possam glorificar ao Pai que está nos céus. As boas obras, meus irmãos, que realizamos não são para nossa própria glória, elas não devem ser vistas como um caminho para receber algum tipo de reconhecimento, algum tipo de elogio humano. O objetivo final de tudo que nós fazemos é a glória de Deus. É isso que diz a resposta da primeira pergunta do catecismo, que nós conhecemos muito bem. O nosso fim principal é a glória do nosso Deus. Quando a nossa luz brilha, meus irmãos, as pessoas ao nosso redor não glorificam a nós mesmos, mas o próprio Deus. Deus é glorificado através das nossas ações. Essa é a beleza da graça desse texto, meus irmãos. Ele nos usa como instrumento para o louvor da sua glória. O que Jesus está dizendo aqui é que todos nós somos chamados por Ele para sermos usados nesse plano magnífico e redentor de Deus, glorioso de Deus, para a glória de Deus. Somos capacitados, meus irmãos, pela essa graça, a viver de maneira que as boas obras sejam visíveis, mas que essa visibilidade redunde no louvor ao nosso Deus. Outro ponto importante, meus irmãos, é que Jesus conecta diretamente as boas obras com a glória de Deus. Muitas vezes podemos pensar que as nossas ações individuais são pequenas demais, que somos incapazes de influenciar o nosso meio. E diante desse medo, talvez você se cale. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, não importa o teu tamanho, não importa a tua capacidade, seja você quem for, olhe para mim, meu irmão, preste atenção, seja você quem for, você foi chamado por Deus para refletir a sua luz e para glorificar
o seu santo nome. Deus não importa com a sua capacidade intelectual. Deus não importa com o seu poder aquisitivo. Deus não se importa com o cargo que você ocupa aqui na igreja ou fora dela. Deus chamou cada um de nós, para refletir a sua glória. Para que através de nós outros possam glorificar a esse Deus. Trazer essa luz, meus irmãos, para o nosso mundo hoje é um desafio real, e eu volto a dizer, mas não é um desafio impossível. Deus não nos chamou para algo impossível. A impossibilidade já foi feita por Ele mesmo. Ele veio, morreu e ressuscitou. No verso 16, meus irmãos, Jesus nos dá um caminho claro. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A graça de Deus, meus irmãos, que capacitou os primeiros discípulos a fazerem obras maravilhosas, como nós sabemos muito bem, a serem luz no mundo dominado por Roma, dominado por trevas, é a mesma graça que nos ilumina no dia de hoje e que nos vocaciona a sermos diferentes em todos os contextos e em todos os sentidos, seja você quem for. Embora, meus irmãos, enfrentemos um mundo que frequentemente prefira as trevas, a graça de Deus nos equipa a fortalecer para brilharmos com a luz de Cristo. Um ponto central que não podemos perder é que nós não estamos sozinhos nessa missão. É o Espírito de Deus que nos capacita. É o Espírito de Deus que nos unge. É Ele quem opera tanto o querer quanto o realizar. Ser a luz, meus irmãos, em um mundo de trevas implica em mais do que palavras bonitas. Envolve ações concretas. Envolve uma vida que reflete o caráter de Cristo. Isso significa, sim, praticar atos de bondade, seja nos nossos relacionamentos pessoais, seja mantendo a integridade nos nossos negócios, moralmente, no nosso trabalho, seja defendendo a verdade em um mundo mentiroso, mesmo que isso implique ser contracultural. Aí, meus irmãos, quando nós vivemos dessa maneira, aí sim nós estamos refletindo a luz do nosso Deus. Aí sim a luz de Deus está brilhando através de nós, como Jesus nos ordena aqui. E aí sim, nós estamos cumprindo o propósito principal do homem, que é a glória de Deus. Um ponto prático, meus irmãos, a ser considerado é como a luz pode brilhar em um contexto cotidiano, ordinário das nossas vidas. No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, ser luz pode significar agir com honestidade, mesmo quando culturalmente, ao nosso redor, pessoas constantemente nos encorajam a praticar coisas questionáveis, a ter práticas questionáveis, né? Eu lembro quando eu trabalhava com meu pai, que tem uma empresa que participa de licitações, aquela vida de licitações me mostrou algumas coisas, e uma delas é que o mundo é bem desonesto, desde as suas bases. Não precisa ser um grande político para nos depararmos com práticas questionáveis. Nós podemos ver isso facilmente nos nossos trabalhos. Nas redes sociais, meus irmãos, onde tantas vezes vemos discurso de ódios, de divisão, Deus nos chama a brilhar. Deus nos chama a
propagar a sua palavra. Deus nos chama a fazer isso com amor, mas com verdade, com justiça. Na nossa vida familiar, nossa luz brilha quando refletimos a paciência. E como é difícil ser paciente em casa. Aqui na igreja é até fácil, mas em casa é muito difícil. Como é difícil refletir o perdão nos nossos lares. Para um estranho na rua, até pode ser fácil algumas vezes, mas para nossa esposa e nosso marido, muitas vezes nós preferimos guardar num lugar as nossas mágoas. Jesus nos chama, meus irmãos, a sermos diferentes. Jesus nos chama a refletir o seu amor, principalmente nos aspectos ordinários. Jesus não está falando de nada extraordinário aqui, meus irmãos. Ele está falando de uma vida simples, que escolhe todos os dias viver para a glória de Deus, viver a missão de Deus e não a sua própria missão. Eu quero encerrar o sermão dessa noite te perguntando isso. O que reflete a sua vida? O que tem refletido a sua vida? Se nós pudéssemos fazer um dossiê sobre você, para onde apontaria a seta da sua vida? Jesus nos chama a uma transformação profunda, meus irmãos. O Evangelho é profundo. Ele vai de encontro à nossa alma. Ele muda verdadeiramente quem nós somos. Ele nos chama a ser luz e luz de Deus. Seja luz, meus irmãos. Reflita o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Cristo foi luz. Cristo foi luz, meus irmãos. E qual foi o resultado da sua vida? A morte. Às vezes nós achamos que ser luz vai nos levar a uma glória no aqui e agora. Mas a grande verdade é o inverso disso. É o inverso disso. Nós olhamos para a vida do nosso próprio Cristo. Nós olhamos para a vida dos apóstolos, dos profetas. Nós olhamos para a vida dos irmãos que vivem em prol desse Evangelho e percebemos que a glória não está aqui agora. A glória está em obedecer a Deus de todo o coração, em refletir essa luz, em viver por Ele, para Ele. A nossa glória é fazer aquilo que o nosso Pai nos ordenou. Não foi isso que Jesus disse? Isso quebra o nosso ego, meus irmãos. Isso quebra o nosso egoísmo, porque passamos a refletir quem o Senhor é. Feche os seus olhos mais uma vez comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que brilhe a Tua luz, que brilhe a Tua luz em cada uma das nossas vidas. Nós não queremos mais viver para nós mesmos, nós queremos viver para o Senhor. Se até hoje nós temos vivido para nós mesmos, nós clamamos ao Senhor que haja uma transformação no nosso coração, que haja uma mudança no nosso modo de pensar e de viver, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que a Tua luz brilhe, Senhor Deus, através da quarta igreja, que todos ao nosso redor possam ver que aqui há o caminho que leva à verdadeira esperança,
que aqui há genuinamente o caminho que nos leva a Cristo Jesus, que aqui há verdadeiros discípulos, pessoas genuinamente transformadas pela Tua verdade. Nos transforma, Senhor Deus, para que Teu nome seja glorificado no bairro do São Raimundo. Nos transforma, Deus, para que o Teu nome seja glorificado na cidade de Governador Valadares. Nos transforma, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Nos transforma para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. É a nossa oração, Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, nessa noite. Faça com que essa palavra encontre morada nos corações dos irmãos, nos corações dos nossos visitantes, de todos nós. Que todos nós, a partir de hoje, possamos tomar uma decisão diante do Senhor. É a nossa oração, Senhor Deus. Nos leva em segurança para os nossos lares, nos abençoa durante essa semana, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, rapidamente. Funciona? Funcionou? Nós temos alguns visitantes, né? Nós temos uns presentes para os visitantes. Eu vou pedir para a Soninha. Você pegou? Já entregou? Olha aí, tá? Então, nós queremos agradecer a visita, né, do Gilson, Jéssica, Josélia, Leandro, Lara, Carlos, Josué. Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, né? Esse é um pequeno presente da igreja para cada um de vocês. Nós esperamos que vocês se sintam em casa. Nós temos, daqui a pouco, o chá da comunhão, nós temos, né? Chá da comunhão. Então não vão embora, mas fiquem conosco para que possamos conhecê-los mais próximo, né? De maneira mais próxima. Meus irmãos, o único aviso que eu vou dar nessa noite é sobre o projeto Aproximar, que acontecerá no dia 25, né, desse mês, e será na casa do Diácono Teia, né? Então, os irmãos estão convidados aí, né? Tem sido uma bênção o projeto Aproximar. Ao longo dos dias nós teremos mais informações, tá bom? Não deixe de cumprimentar o irmão que está ao seu lado. Se você observar um visitante, cumprimente ele. Não deixe ele ir embora sem cumprimentá-lo. Espere um momentinho que eu vou até a porta para cumprimentar todos os irmãos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.